Fala aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Warley, eu tô aqui representando o nosso grupo, né? Nosso grupo composto aí pelo Bruno Chiesa, pelo Gustavo Andreão, por dois Rafaéis aí que compõem o nosso time, Rafael Almeida e Rafael Bauer. E a gente vai falar um pouquinho do capítulo 3 do livro do Bauman, né? Um livro muito bacana que ele traz um pouquinho da... Ele tenta explicar um pouquinho sobre a modernidade líquida, né? Na verdade, basicamente sobre a sociedade. Então aqui, né, nesse trecho do livro, não, na verdade ele retrata um pouco, ele dá um pouco de embasamento sobre a modernidade no seu estado sólido, a sociedade no seu estado sólido e dá a entender um pouquinho do que vem para o estado líquido, né? Lá para frente nos capítulos posteriores aí, ele explica um pouco mais sobre a sociedade contemporânea. Então eu vou abrir aqui falando aqui uma frase que ele citou lá em 2007, que ele fala bem assim: a vida líquida é uma vida precária, vivida em condições de incertezas constantes. Então ele vem retratar algo que a gente vive hoje, né? O qual que a gente não tem certeza das coisas que a gente faz, da onde a gente está, do que a gente tenta buscar e às vezes não alcança. A gente toma uma rasteira aí, né? Vamos dizer assim, do destino, da sorte. Então o que ele retrata é basicamente isso. Então, trazendo assim, um exemplo da nossa sociedade atual, né, num âmbito não muito distante, a gente pode falar do exemplo de pandemia, onde a gente vinha num estilo de vida, num tipo de vida, ao qual de fevereiro para cá, aqui no Brasil, a gente começou a adotar um outro estilo de vida, estilo econômico, estilo cultural, e a gente acaba sendo influenciado por meios externos da nossa própria individualidade. É isso que ele vem trazer um pouquinho pra gente. Então aqui ele retrata, né, a sociedade, né, a modernidade sólida como algo que seja de forma definida, estável e duradouro, né? Ele até cita o exemplo da época do Fordismo, o qual a pessoa que trabalhava na empresa com um longo tempo de casa, um longo aprendizado, ela tinha mais estabilidade, tanto econômica, financeira, né? Quanto na sua própria vida. Ela se sentia mais apta ao trabalho, ela se sentia, de certa forma, um pouco mais segura, né? Que é o contrário de hoje. Né? Hoje a gente vive várias inseguranças, a gente tem várias inseguranças com relação à nossa sociedade, tanto de forma financeira, quanto profissional, quanto individual no nosso estilo de vida. Então, são várias coisas que hoje em dia influenciam no nosso individualismo, né? Então, basicamente, para a gente entender o que é a base sólida, a base líquida, a base sólida é algo de forma definida, estável, duradouro, e a base líquida é totalmente o oposto disso daí. A base líquida é algo fácil de se moldar, né? Só que em contrapartida gasta muito mais energia, né, para fazer tal coisa. Então, por exemplo, você passar algo do estado sólido para o líquido é muito fácil. Agora é muito difícil você fazer o inverso disso. É, então, e como que surgiu toda essa questão de modernidade líquida, modernidade sólida? A modernidade líquida surgiu a partir do momento da insatisfação da sociedade sólida, da modernidade sólida. Então, como que isso surgiu, né? Vamos trazer para o meio atual. Isso surgiu com as necessidades da sociedade. Então, trazendo para um contexto de hoje, a gente pode citar como exemplo a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, né? Algo que, por exemplo, em 2000, né, nos anos 2000, nos anos 1900, talvez nem era pensado, nem era cogitado da forma que é hoje. A proteção de dados do usuário, dos dados empresarial, de possíveis ataques, né? Igual mesmo até a gente pode citar no nosso ramo a parte de proteção de dados, da parte de proteção da rede estrutural de dados e informações da nossa empresa. Então, não era algo que era muito pensado lá atrás, né? A exploração desses dados, o que, né, no que esses dados podem ser e podem significar para dentro da minha empresa, para fora da minha empresa. Então, isso tudo são causas influenciadoras. No capítulo 3 ele mostra bastante o que é essa parte sólida,
mencionando casos do Fordismo, né, da segurança que se tinha naquela época, né, da segurança financeira, econômica, e aí a gente faz paralelos com as coisas de hoje, né, a qual a gente não tem muita coisa disso. É isso, na verdade, que ele tenta retratar, né, toda essa parte de ciências humanas tenta enxergar, né, que é diferente da gente aqui que estuda exata, né, a parte de ciências humanas ela tenta enxergar as complexibilidades do mundo, os seus problemas e as possibilidades que isso traz, né, o qual é difícil, né, de ser resolvido com soluções que sejam fáceis, né, o que às vezes é fácil para, vamos dizer aqui, né, é fácil para uma política econômica, às vezes é difícil para uma política social, uma política de vida em comunidade. Então, são várias faces que têm que ser olhadas para tomar certas decisões, ao contrário do que a gente vive em exatas, né? Exatas a gente tem um olhar para aquela coisa, a gente pensa na solução, implementa e se deu certo a gente segue, né? E depois a gente tenta melhorar ou a gente tenta refazê-la, mas é algo mais fácil de ser maleável do que esse próprio estudo da sociedade, né? A própria sociedade em si. Por isso que Bauman fala que a sociedade é muito custosa você manter um estado sólido, mas é muito mais custoso você manter esse estado líquido, né? De se moldar. Então, ele referencia isso em várias partes do capítulo, não só ele, como outros pensadores também, que que defendem também essa parte, o qual a sociedade de hoje, né? Ele até chega a falar que hoje a gente não vive a pós-modernidade, né? A gente ainda está em processo de modernização. Isso é fácil até mesmo de se ver pelo simples fato da gente pegar aí dos anos 2000. A gente ainda tá, né? A gente tem, comparado a fatos históricos, hoje a gente ainda engatinha, 20 anos não é nada em um fato histórico, né? E o quão que a gente já evoluiu. Mas não significa que a gente está numa sociedade pós-moderna. A gente ainda está em uma sociedade em fase de modernização.